Bom dia, eu sou o Tom, estou te recebendo nos estúdios da Igreja Evangélica da Aviliar em Osasco. E estou te recebendo com alegria, porque hoje é a nossa primeira aula de EBD, de Escola Bíblica Dominical, de Estudo Bíblico Digital, de 2022. Antes, eu quero esclarecer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que em dezembro, no início de dezembro, quando nós estávamos planejando o encerramento das nossas atividades de EBD, para entrarmos no período de recesso de fim de ano e depois nas férias em janeiro, nós divulgamos, porque planejamos o retorno agora no dia 6 de fevereiro, hoje, nas aulas presenciais, ocupando novamente o 5º andar, as salas que temos aqui nos prédios da igreja e buscando aí, claro, seguindo os protocolos, mas já buscando uma retomada a alguma normalidade. Naquele momento de dezembro, as perspectivas eram muito boas. A vacinação já tinha avançado bastante, a maior parte da população estava vacinada. O verão, né, estava chegando e tudo indicava que nós tínhamos condições de retomar as aulas. Infelizmente, no final do ano, início do mês de janeiro, nós estamos lidando aí, enfrentando uma nova onda de infecção por conta da H3N2, né, uma nova variante do vírus influenza, e também a Omicron, que é uma variante da Covid. Apesar de a maioria das pessoas estarem vacinadas e a própria Omicron ser uma variante cujos efeitos, né, os sintomas são mais leves, ainda assim o número de hospitalizações tem sido alto, o número de infecções e contaminações também está alto, e nós falamos isso do nosso contexto, não só do que vemos no noticiário, mas também do nosso convívio com os irmãos da igreja, com parentes e amigos que reportam aí estarem contaminados. Por conta disso, nós achamos que por cautela e por cuidado, vamos postergar o nosso retorno presencial, estabelecendo uma data de referência. Vamos acompanhar o andamento das coisas, mas vamos colocar em oração para que nós possamos retomar as aulas depois do feriado de carnaval, no dia 6 de março, domingo 6 de março. Então eu peço e já compartilho com vocês que vocês orem por esse motivo, orem por essa causa, orem para diminuição. Na verdade, para aquilo que alguns cientistas estão apontando, de que passando por esse ciclo, a gente talvez entre no cenário saindo de pandemia, para que a gente entre no cenário de Covid como uma doença endêmica e a gente comece, então, a voltar a viver com alguma tranquilidade. Até lá, todo cuidado é pouco e é por isso que você está me assistindo hoje em mais uma transmissão da IEV ao vivo da nossa Escola Bíblica Dominical. E quais são as novidades para esse ano? Esse ano nós temos as celebrações de 50 anos da IEV. E, nesse sentido, travou, Lucão. Continua? Foi a câmera. Foi? Deixa eu só ver se vai voltar. O que eu faço? Eu volto tudo ou... Você que sabe, dá pra cortar pra parte que você parou, falando da celebração. Ó, Você Gil. falou... Hã? Era o Gil. Giovanni. Se você quiser falar da parte que a pandemia vai virar endêmica, igual você falou, e a gente continua daí. Tá bom. Ou voltar do começo, você que sabe. Você que manda. Então acho que eu vou voltar do começo, aí eu pego a linha de raciocínio. Bom dia, eu sou o Tom, estou te recebendo aqui nos estúdios da Igreja Evangélica da Aviliar em Osasco. E estou te recebendo com muita alegria, porque hoje é a nossa primeira aula de EBD, Escola Bíblica Dominical, ou Estudo Bíblico Digital, de 2022. Antes de começarmos, de eu apresentar para vocês o tema dessa primeira aula e o tema que nós vamos discorrer ao longo dos próximos domingos, eu queria fazer um esclarecimento. No final de dezembro, quando nós estávamos discutindo, né, planejando o encerramento das atividades da EBD em 2021, para entrarmos no recesso de fim de ano e depois nas férias de janeiro, nós divulgamos que planejávamos retomar as aulas hoje, 6 de fevereiro, já no modelo presencial, voltando a ocupar o 5º andar do prédio da nossa igreja, voltando a ocupar a sala, voltando a propor, ainda que seguindo os protocolos da Covid,
para alguma normalidade. Naquele momento, quando nós, os professores, nos reunimos para discutir isso, as perspectivas eram muito boas. A vacinação estava bastante avançada, o verão estava chegando, alguma normalidade já se podia perceber e acreditávamos que poderíamos sim voltar para a sala de aula. No entanto, no final do ano e durante o mês de janeiro, nós percebemos, vimos e estamos vivendo um aumento das infecções por conta da variante Ômicron e também do vírus influenza H3N2, que em pleno verão se fez presente e que tem aumentado muito aí as infecções e contaminações. Ainda que ambas sejam doenças que estão apresentando, na maioria dos casos, sintomas leves, o número de internações e de hospitalizações está alto. E isso nos faz ter alguma cautela. E aí nós preferimos ser mais conservadores e postergar o nosso retorno aos encontros presenciais para pós o feriado de carnaval. Então, estamos colocando aqui uma data-alvo. No dia 6 de março, domingo 6 de março, estamos planejando, então, que a gente possa voltar ao presencial. Mas isso é pauta de oração. Então, estou compartilhando com vocês para que vocês orem conosco, para que finalmente nós possamos ver essas infecções diminuírem. Alguns cientistas estão dizendo que são sinais favoráveis e que talvez a pandemia saia de cena e nós entremos num cenário de doença endêmica, da doença que vai fazer parte da nossa vida, mas já não no contexto de pandemia, e que talvez nós possamos estar retornando a uma normalidade maior. Então vamos orar nesse sentido, mas vamos continuar observando. Se próximo do dia 6 de março nós estivermos seguros de que podemos voltar, então voltaremos. Até lá, nossos encontros continuam aqui na transmissão ao vivo da IEV pelo YouTube, a qual você pode acompanhar todo domingo às 9 horas da manhã. E você é muito bem-vindo. Agora sim, eu quero apresentar para vocês quais são os planos para 2022. 2022 é um ano especial para a IEV, porque a IEV completa 50 anos de existência nesse ano. Então, muitas coisas vão acontecer, muitas celebrações e eventos especiais, e a EBD não vai ficar fora disso. Estamos planejando uma série muito especial, envolvendo a IEV, nossas crenças e, obviamente, o ensino bíblico para você. Mas no ano nós vamos começar com uma revista nova, de uma editora nova que queremos conhecer e explorar junto com você. É a Didaquê. A Didaquê é uma editora reformada de Minas Gerais que foi muito bem recomendada e eu tenho gostado muito da revista. Uma revista simples, mas com conteúdo bíblico muito gostoso e muito fácil de entender. Eles propõem uma dinâmica que eu quero trazer para a aula. Uma dinâmica que o tema é apresentado, é contextualizado, depois ele é aplicado nas nossas vidas e depois entramos num tema de discussão. A discussão, obviamente, funciona melhor quando estamos reunidos, mas eu vou trazer temas para a sua reflexão e que nós possamos refletir sobre as aulas. Além disso, você conta aí com o chat, se você está assistindo a aula ao vivo, que você pode comentar, fazer perguntas e, na medida do possível, nós queremos interagir com você por meio dessa ferramenta. Ok? O tema desse primeiro trimestre de 2022 é: e a igreja, vai bem? Esse livro, essa revista, é um estudo em 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, um livro escrito por Paulo. E eu quero dar uma introdução para você. Paulo, durante as suas viagens missionárias, passou 2 anos com o povo de Corinto. Corinto era uma cidade muito comercial, era uma cidade de muitos negócios, era uma cidade próspera. Portanto, ela ali em Corinto viviam pessoas da maior diversidade possível. Pessoas de diferentes lugares, pessoas de diferentes nações, de diferentes línguas, de diferentes culturas. Também era um lugar com muitas religiões. Então, a idolatria era um tema muito recorrente lá. Mais do que isso, era uma região com muitos rituais de adoração envolvendo imoralidade, prostituição ritual. Então, pensem numa metrópole onde muitos negócios aconteciam, portanto, dinheiro circulava para aquela cidade, de uma cultura com muita diversidade e com um povo muito diferente. Esse é o contexto da cidade de Corinto. E Paulo, então, nas suas viagens missionárias, ele vai para lá e passa 2 anos morando lá, pregando o evangelho
e quando ele sai, uma igreja foi fundada. Mais tarde, Paulo continua suas viagens missionárias e ele passa 3 anos em Éfeso. E enquanto ele está em Éfeso, chegam notícias da igreja de Corinto. Ele escreve uma primeira carta que se perdeu, nós não temos essa primeira carta na Bíblia, mas continuam chegando notícias e notícias preocupantes. Por conta disso, Paulo escreve essa que é a primeira carta, né, a primeira carta conhecida aos Coríntios, que é o livro sobre o qual nós vamos estudar. E ali Paulo aproveita tudo que ele ouviu a respeito do que está acontecendo na igreja de Corinto para dar recomendações, para ensinar e trazer de volta na memória daqueles irmãos a importância do evangelho e de viver de acordo com o evangelho. E eu já trago para você, esse é o contexto dessa carta, mas eu já trago para você, já vou contar para você o primeiro problema que Paulo já lidou lá, que é o tema da lição número 1, divisões na igreja. Que você já pode ler ali, que está centralizado no capítulo 1 de Coríntios até o capítulo 3. Então, se você puder ler nessa semana, o capítulo 1 ao 3 de Coríntios, você também vai perceber parte do contexto que eu vou compartilhar com vocês. O que eu quero compartilhar com vocês é que, com certeza, você já viveu a experiência de receber visitas na igreja, de ver pessoas circulando. Na própria EBD nós já vimos isso. E quando a gente conversa, conhece as pessoas, a gente ouve delas. A gente está estudando, vamos ver se vamos nos mudar para cá. Às vezes são casais recém-casados, né, que mudaram de onde nasceram e se mudaram para uma região nova, estão procurando uma igreja próximo da sua casa. Foi o meu caso. Eu já conhecia a IEV, meu irmão frequentava aqui, então eu já tinha vindo visitar. Mas quando eu e Silvana nos preparamos para casar e compramos o apartamento era aqui perto. Então nós viemos visitar a IEV orando para que pudesse ser a igreja onde a gente pudesse firmar raiz. E hoje estamos aqui há praticamente 15 anos. Mas muitas pessoas circulam no nosso meio, nas igrejas de um modo geral. Elas estão procurando uma igreja saudável, uma igreja boa para frequentar, desenvolver o seu ministério, criar seus filhos, manter sua família. Algumas vezes nós lidamos com algum cenário muito engraçado. Quando as pessoas falam assim, nunca mais eu volto naquela igreja, eu entrei e ninguém me cumprimentou. Ou, não gosto daquela igreja, todo mundo muito metido. Não gosto daquela igreja. Ali tem pessoas muito antipáticas. E eu vi uma pessoa ali que é meu vizinho. Ele tem uns problemas, como é que ele vai na igreja? Eu ouvi que aquela igreja tem um escândalo X e Y. E a minha busca é a busca pela igreja perfeita. Eu não quero uma igreja que tenha esses problemas. Quando eu ouço esse tipo de coisa, já está claro para mim que nós precisamos estudar o que vamos estudar, porque você precisa de maturidade espiritual. Porque é uma infantilidade você acreditar na existência de uma igreja perfeita neste mundo. A igreja perfeita só acontecerá depois que nós estivermos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Enquanto estivermos nesse mundo, a igreja é composta de pessoas falhas e com defeitos, mas que encontraram em Cristo a salvação e estão cada uma delas buscando se assemelhar a Cristo, estudando, né, estando no seu processo de santificação e de transformação. Alguns por mais tempo já estão mais evoluídos, outros por menos tempo, e isso é normal. É por isso que o Senhor Jesus nos concede o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, o nosso professor, e aquele que cria comunhão na igreja. É aquele que cria entre nós a união de pessoas tão diferentes. Então nós vemos na igreja o pedreiro, o médico, a dona de casa, a advogada. Nós vemos as pessoas que vieram do Nordeste, de Minas, do Sul, que nasceram em São Paulo, ou até mesmo que vieram de outros países, como nós temos na nossa igreja. Pessoas que são de diferentes culturas, de diferentes formações, de diferentes criações, mas que juntos em Cristo compomos uma família espiritual. Quando ouço isso, eu desafio você a não procurar uma igreja que atenda às suas necessidades humanas. Eu não gostei do louvor, o pastor é assim, o pastor é assado. Procure uma igreja que ensine o evangelho bíblico. Lá é a melhor igreja que você vai frequentar. E eu te faço esse desafio porque se você não nos conhece pessoalmente, venha visitar os nossos cultos e você vai ver que é uma igreja que não adere à teologia da prosperidade, a excessos. É uma igreja que se pauta pelo evangelho e que gostamos de estar juntos e gostamos da comunhão. Então eu te convido para nos visitar.
Mas se você quer uma igreja perfeita, não é você cobrar isso das pessoas. É você se propor a ser uma pessoa bacana, uma pessoa, um irmão acolhedor, para que você dê o bom dia que a pessoa está esperando. Falo isso, irmãos, porque como uma liderança na igreja, nós aprendemos a conhecer as ovelhas e aprendemos a conhecer as pessoas. E quando eu estou na igreja e olho para a igreja, para o templo, quando ele está cheio, reconheço e sei algumas pessoas da nossa intimidade, do nosso conhecimento. Então eu sei, aquela pessoa está com um familiar doente, aquela pessoa perdeu alguém para o Covid, aquela pessoa está enfrentando um divórcio, aquela pessoa era de outro estado, mudou para São Paulo, está sozinha, está sentindo falta da família, aquela pessoa está desempregada, aquela pessoa está passando por uma depressão. E muitas vezes essas pessoas vêm para a igreja para serem acolhidas, estão vindo para a igreja para serem alimentadas espiritualmente. Então é injusto que você chegue numa igreja visitando e não conheça esse contexto e saia falando mal da igreja porque ninguém te cumprimentou. Porque você não conhece o contexto de cada uma. Então eu te faço um desafio. Seja você a pessoa que chega na igreja e cumprimente os demais. É assim que nós vamos trabalhando. E é nesse contexto que eu quero falar para você de igrejas que não são perfeitas. E Paulo, quando vai lidar com Corinto, ele vai lidar com uma igreja que é uma tremenda dor de cabeça. Mas Paulo crê no poder de Cristo para transformar a igreja e não no poder das pessoas. Por isso Paulo vem e escreve essa carta. E ele escreve essa carta em tom de repreenda, né? Bravo. E qual é o primeiro tema que ele fala? Divisões na igreja. No tempo de Paulo, a igreja de Corinto ela foi formada, né, basicamente por pregações de Paulo, mas ali em Corinto passaram outros evangelistas, um deles Apolo. E quando a igreja se forma, se firma, passam a surgir dentro daquela igreja partidos, grupos dentro da igreja que se diziam, não, eu sou de Paulo, né? Eu ouvi a pregação de Paulo, Paulo é meu pregador preferido, eu sou de Paulo. E aí tinha aqueles que tinham ouvido o evangelho de Apolo e passam então a falar assim, não, mas eu sou de Apolo, eu sou do time do Apolo, eu torço para Apolo, Apolo é o meu pregador preferido. Tinha outros dois grupos. Tinha o grupo de Cefas, o grupo de Pedro, de pessoas também que tinham tido contato com a teologia de Pedro, com a pessoa de Pedro. E Pedro, por ser um judeu, acabava atraindo entre os crentes aqueles que também tinham sido judeus. Então, criou-se ali um grupo de cristãos, um grupo judaico de cristãos, que dizia, não, eu sou de Pedro. E tinha um grupo que se dizia de Cristo. Aí você pensa, ué, mas todo mundo não era de Cristo? Não, mas esse grupo queria dizer assim, que Cristo é nosso. Quem está conosco está com Cristo. Quem não está conosco está sem Cristo. Um defeito absurdo, porque todos aqui, né, fazem parte da igreja e são de Cristo. E esses grupos se formaram na igreja e começaram a provocar divisões. O grupo que era de Paulo não queria se relacionar com o grupo que era de Apolo, que se dizia de Apolo. O grupo que era de Pedro não queria se relacionar com o grupo que era de Paulo. E o grupo que era de Cristo não queria se relacionar com ninguém. Isso foi promovendo uma divisão na igreja, que foi esvaziando a espiritualidade daquela comunidade e foi gerando uma série de problemas. O melhor exemplo que eu posso dar para você, imagine nós aqui na IEV, e alguns dizendo assim, não, eu sou do pastor Ageu, olha só, meu corte de cabelo é igual dele, eu tô com ele, o que ele fala eu presto atenção, no que ele faz eu tô sempre olhando porque eu quero fazer igual. Aí o outro diz, não, mas eu sou do Elben, olha só, eu me visto como o Elben, o meu carro é igual ao do Elben. Aí vem outro e diz, não, mas eu tô com o Clóvis. É o Clóvis aqui, e eu tô aqui sempre olhando para ver como é que ele faz, eu vou até dar o nome dos meus filhos igual o nome dos filhos dele. E aí vem o outro e diz, não, mas eu tô com o Elinho. O Elinho tá mais parecido comigo, eu também sou da Bahia e eu tenho mais afinidade com ele, então eu sou do grupo do Elinho. Aí vem o jovem e diz, não, mas eu sou do Tiago. O Tiago é a liderança jovem, então eu gosto mais de ouvir o Tiago pregar, então eu sou do grupo dele. E aí começam a se formar grupos na igreja. Aí passamos então a dizer assim, não, hoje vai pregar o Elben? Não, eu sou do Elinho e eu vou quando o Elinho for pregar. Eu nem vou prestar atenção, vou levar um livro e vou. Ah, vai ter uma pizzada, está sendo organizada pelas células que o Elinho toca. Ah, não, eu sou do Elben, não vou participar dessa. Ah, vamos lá, e começamos a criar o grupo de louvor do Elben, o grupo de louvor do Clóvis. Parece absurdo para você? Porque é absurdo. Mas o que a gente lê nas escrituras é que isso estava acontecendo na igreja de Corinto.
E as divisões, irmãos, elas trazem 4 pontos que eu quero compartilhar com vocês na aplicação para a nossa vida. Eu contei um contexto absurdo, mas nós estamos entrando num ano de eleição, por exemplo, onde algumas pessoas acreditam que o seu ponto de vista político é motivo para causar divisões na igreja. Isso já não é tão absurdo para você, né? Porque você sabe que isso acontece. Tá assim de grupos da igreja, grupo de célula, grupo de oração, grupo de WhatsApp, que as pessoas, sem nenhum bom senso, colocam lá textos, notícias envolvendo a sua visão política ou criticando a visão política de outro. Isso é um desrespeito para um grupo que não nasceu para isso. Então eu já estou te dizendo isso, que eu não gosto disso e não acho que você deveria fazer isso, porque isso ofende as pessoas que pensam de uma forma diferente. E uma das coisas que a igreja é diversa. Dentro da igreja tem pessoas diferentes e com opiniões diferentes e tudo bem com isso. Mas logo, logo a gente vai começar a ver essas divisões. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. E aí as pessoas trazem isso para a igreja e acham que isso é um tema suficientemente bom para promover divisões dentro da igreja. O meu partido, o meu candidato, e pronto, começa-se uma briga. E tem outros motivos. Tem a turma aqui do louvor que gosta de louvores clássicos. Aí tem a turma do louvor que gosta de louvores mais agitados. Pronto, divide. Tem a turma... que mais aqui? Tem as panelinhas. Então, eu me junto, falo mais com as pessoas que são do meu bairro, da minha faixa etária, ou do meu nível social, ou aí começa a ter o grupo das donas de casa, o grupo das feministas, o grupo dos homens, os grupos dos homens acima de 40, o grupo da terceira idade, aí tem o grupo da juventude, o grupo de adolescente, aí tem o grupo da juventude verde, o grupo da juventude amarela, e começamos então, não, só como pizza com aqueles da minha panelinha, eu nasci na igreja, fui criado com eles são meus amigos, não, eu cheguei na igreja agora e aqui tem uma pessoa que me acolheu, não. Sempre estamos criando contextos de divisão, e eu quero que você reflita sobre isso comigo. Primeiro, a divisão expressa a nulidade da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu para nos estender a possibilidade de salvação. Através da fé em Cristo, nós somos conectados, somos feitos filhos de Deus. Os nossos pecados são perdoados. E através do sacrifício de Jesus, nós recebemos de graça a salvação. Mas a cruz de Cristo trouxe também outros elementos, como, por exemplo, o poder para promover a unidade no corpo de Cristo. O poder, porque imagine, não é natural que nós nos reunamos todo domingo, pessoas tão diferentes como somos, e tenhamos um espírito de família, nos consideremos família espiritual. Isso vem do trono de Deus. E quando nós promovemos a divisão, nós estamos promovendo a nulidade da cruz de Cristo sobre nossa comunidade. Paulo afirma, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei e reconciliou todos em um só corpo. Está em Efésios 2 e Filipenses 3, você pode ler. Então, quando nós somos adeptos de divisões na igreja, de agrupamentos e de separações, nós estamos colocando em xeque o poder de Cristo. Estamos anulando a cruz de Cristo e o seu poder na comunidade. Esse é um primeiro ponto, e eu gostaria que você refletisse sobre ele. O segundo, as divisões evidenciam uma igreja carnal. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de divisão. Não é só dentro da igreja, não. É denominacional. A denominação A não gosta da denominação B, que não gosta do pregador C, e por aí vai. Quando nós adotamos e vivemos em divisões, nós estamos evidenciando a nossa carnalidade. Somos uma igreja carnal. Irmãos, é comum que nós tenhamos nossas preferências. Eu mesmo tenho meus pregadores de preferência, tenho os pensadores cristãos da minha preferência, tenho a teologia com a qual eu me identifico mais, tem livros e autores que eu gosto mais de ler, tem músicas que eu gosto mais de ouvir. É normal.
Também é normal que na igreja tenha pessoas que eu tenho mais afinidade, pessoas que eu frequento a casa, pessoas com quem eu conheço há mais tempo. Também é normal. O que não é normal é usar isso como elemento para promover a divisão. Então tem pessoas que gostam do pregador A, tem as pessoas que gostam do pregador B, e tudo bem. Deveríamos, então, no máximo, tentar entender como aquele pregador, aquele autor ensina, para entender aquelas ideias e ver onde a gente acha pontos de convergência para que a gente possa viver em união. Mas, quando nós somos adeptos de divisões, nós somos uma igreja carnal. E muitas igrejas hoje estão confusas e estão vivendo uma avalanche de doutrinas novas, uma avalanche de ideias novas, revolucionadoras, que vieram de youtubers, que viram na internet, estão trazendo isso, estão fazendo disso um carro de batalha, né? E trazendo divisão para a igreja. De novo, a melhor igreja a se frequentar é aquela que o evangelho puro e simples é pregado. Todo o resto é secundário e nós deveríamos não fazer disso causa de divisões. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que as divisões são um empecilho para o desenvolvimento da obra. Nossa missão como igreja é levar o evangelho àqueles que não conhecem o evangelho ainda. E cuidar daqueles que, tendo contato com o evangelho, vêm para a igreja. São as ovelhas. Então, nosso trabalho como comunidade é duplo. É levar o evangelho para quem ainda não conhece e aqueles que conhecem chegam até nós, como nós possamos acolhê-los, amá-los, cuidar deles, ensiná-los. Esse é o nosso trabalho. Mas se nós estamos divididos, o próprio Jesus falou como é que um reino dividido não subsiste, né? Uma organização dividida entre si não tem como alcançar vitória. Portanto, quando permitimos que existam divisões no nosso meio, elas são um empecilho para que a gente cumpra a nossa missão. Quando você traz uma visita para a igreja, ou você diz, não vou trazer visita para essa cantata, não, eu não gosto do coralista, eu não gosto... Quando você começa a permitir isso, ali você já está interrompendo o fluxo da graça, que deveria estar percorrendo e circulando através de você para alcançar aquela pessoa. Quando você vem para a igreja e se nega a perdoar, se nega a se relacionar, quando você... para participar de alguma coisa, aquele evento precisa estar vinculado ao grupo com o qual você tem afinidade ou com quem você concorda, você está sendo um empecilho para o desenvolvimento da obra. E quer saber? A beleza do evangelho é sair o corintiano, o palmeirense e o são paulino juntos para pregar o evangelho. A beleza do evangelho é aquele que tem a fé mais reformada, andando junto com quem tem a fé mais pentecostal, juntos indo pregar o evangelho. É ver numa mesa, dividindo pão, comendo uma pizza, passando um dia no parque, as pessoas que moram na zona sul de Osasco, na zona sul de São Paulo, moram em Barueri, Butantã, de diferentes regiões, se unindo para partilhar. Essa é a bênção. Então não seja um empecilho para a obra. Quarto, a divisão causa eliminação do sentimento de comunhão. Como é que nós, como igreja, e somos chamados a ser uma família espiritual, a termos comunhão uns com os outros. E comunhão, gente, não é ser simpático no domingo, não é cumprimentar, isso não é comunhão, gente. Comunhão é viver essa família espiritual no seu dia a dia, não só nos domingos. Se nós vivemos em divisão, nós eliminamos o poder da comunhão no nosso meio. E isso é problemático. É daí que vem as experiências que algumas pessoas têm com a igreja, em que elas frequentaram a igreja, mas não conseguiram penetrar na vida da igreja, de estabelecer relacionamentos. Pense você, e eu conto isso falando de mim. Quando você é uma pessoa que chega na igreja e você tem filhos pequenos, a maior preocupação de um casal que chega nessa situação é que os seus filhos façam amizade. Se ele tem filhos adolescentes, a maior preocupação é que os filhos sejam acolhidos e também façam amizade. Mas eles também querem ser acolhidos, então, como casal e como família, ser chamado para tomar um café, para sentar próximo de você. Tudo isso mostra a nossa comunhão. É tão gostoso quando a gente não só vive isso no culto do domingo, mas podemos no sábado à noite comer uma pizza, ou chamar para comer um bolinho de chuva num domingo à tarde, ou trocar mensagem de WhatsApp, ou nos encontrar em algum lugar, juntos ir no cinema. São coisas que são maravilhosas, são coisas que nós devemos partilhar. E quando nós não investimos nisso, nós impedimos o sentimento de comunhão
no nosso meio. E somos então mentirosos. Porque a verdadeira fé e a espiritualidade promovem a comunhão. A igreja precisa resgatar a sua comunidade, a sua identidade de comunidade unida. Nessa semana, no domingo, eu passei por um episódio triste na minha família. Eu fiz aniversário na sexta-feira e viajei. Então, meu tio, minha tia convidaram, pedindo para eu voltar da praia um pouco mais cedo para almoçar lá no domingo. E fizeram um churrasco, encomendaram bolo, meu pai, meus irmãos, meus primos, meu tio, minha tia. Passamos um dia muito gostoso juntos e aproveitamos muito. Mas quis Deus que naquela madrugada meu tio viesse a ter um infarto e veio a falecer. Foi recolhido pelo Senhor. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando minha prima me ligou de madrugada e eu vim correndo para a casa dela, é que como a comunidade, o bairro onde ela mora, né, uma experiência de bairro que você já não vê mais comum no interior, os vizinhos todos já tinham se levantado, já tinha gente fazendo café, gente fazendo chá, tinha gente com a minha tia, tinha gente com minhas primas, tinha gente que tinha ido levar meu tio, na tentativa de socorrê-lo, tinha levado no hospital, mas ele chegou sem vida. Estavam com meu primo no hospital, tinha gente já vendo os trâmites administrativos, tinha nada, cerca de 20 pessoas trabalhando arduamente para minimizar, para consolar, para apoiar os meus primos e minha tia naquele momento difícil. E aquilo foi tão bonito de ver. E não são crentes, não sei nem quais são a religião daquelas pessoas, mas aquelas pessoas entendem o que é um espírito de comunidade unida, porque eles se uniram em prol de uma família. Esse espírito, nós recebemos poder do alto para viver isso na nossa comunidade. Não é sobre cumprimentar a pessoa no domingo. Não é sobre ir no enterro quando a pessoa está doente, quando a pessoa falece. Não é sobre orar quando você sabe que a pessoa está doente e está precisando. É sobre abraçar e rir juntos, é sobre comer uma pizza, tomar um café juntos. Isso é espírito de comunidade. Por isso nós temos que estar abertos a viver isso com todas as pessoas que foram feitas nossos irmãos através da fé em Jesus. E eu termino trazendo, trouxe a contextualização, fiz a aplicação de reflexões que você precisa fazer e se há algo nesse sentido que te impede na igreja, ou porque você é uma pessoa hermética, fechada e que provoca divisões, ou porque você é alguém que não consegue fazer amizades, porque sente que a igreja é fechada, vamos orar juntos e vamos refletir como podemos juntos nos tornar uma igreja cada vez mais unida. Mas eu tenho 3 perguntas de reflexão para você. Há divisões na sua igreja? Pergunto isso para você que está nos assistindo de qualquer lugar, mas faço para você. No nosso meio, há divisões na nossa igreja? Se há, quais têm sido as principais causas e como podemos tratar isso? Segunda pergunta para sua reflexão. Como preservar a unidade em meio à diversidade? Somos diferentes. Como preservamos a unidade aqui? E 3. Como você analisa a aproximação entre as igrejas de diferentes denominações? Escreve aí no chat. Como é que a Assembleia de Deus e Batista juntos podem conviver e coexistir em harmonia? Gostaria de ouvir a sua opinião. E nessa manhã, quero orar para que Deus te abençoe, para que a gente viva uma experiência prática na nossa comunidade, de uma igreja e comunidade unida. Que qualquer divisão, nós oramos em nome de Jesus, que seja afastada do nosso meio. E se existem coisas causando divisão no nosso meio, que o Espírito Santo traga à tona, para que a gente possa levar aos pés de Cristo e sermos libertos disso. Porque a igreja nasceu para coexistir como uma família. E é isso que é o desejo do nosso Pai para nós. Que o Senhor abençoe você e eu te vejo no próximo domingo, em nome de Jesus.